vou voltar aqui a fazer o compartilhamento, só para que fique registrado na gravação. Estão vendo? Não. Não, ainda não. Está gravando agora alguma coisa. Provavelmente nossa sessão. Ótimo. Aqui voltou. Então, essas são as pessoas na mesa final, que vai ser essa conversa, né? Diálogo sobre a disrupção tecnológica. Essas pessoas já confirmaram a presença, o evento está confirmado, então a gente espera poder contar com a grande maioria de vocês. A IBM ela sempre vai liberar uma parte das vagas para a comunidade, como a Tânia já explicou, mas assim que houver a liberação dos convites, nós vamos passar todas as orientações. É um número limitado, né? Não vai caber toda a comunidade, todo o olhar do futuro lá, mas certamente vai caber uma grande maioria, tá bom? Beleza. Então, vai ser Beleza. muito, muito, muito legal. E uma coisa que é importante, a gente liberou no WhatsApp e acho que foi só no WhatsApp, o questionário das perguntas que nós vamos fazer no evento, para que todo mundo pudesse opinar se a pergunta tem que entrar, se não tem que entrar. Infelizmente, tem sido pouca gente que está entrando nesse questionário. Eu vou republicar depois dessa reunião. Esse questionário eu não estou lembrado. Não, eu publiquei sim. Foi, acho, Márcia, sábado. posso pedir para você publicar no Gestão? Não. Porque tem tanta informação no Olhar do Futuro que às vezes a gente pula, perde alguma coisa. Eu acho que, sem querer privilégios, mas a gente da gestão precisa, no mínimo, ter o conhecimento. Vamos só lembrar, Cecília, que a gestão se passou a ser aberta. Então, todos fazem parte da gestão. Eu sei que a gente tem aquele grupo. Sim. Mas todos... Mas é um grupo menor, né, Márcia, que publica menos também. Mas assim, só para que então, o César e o Urbati fiquem bastante alinhados. Esse grupo de gestão a gente montou no começo e a partir do momento que a gente decidiu fazer junto todo esse processo, a gente praticamente não usa aquele grupo mais. Então, a gestão realmente é um modelo aberto. Eu vou republicar no Olhar do Futuro e mando no privado para você, Priscila. Legal, obrigado. Tá, agradeço. Aí vocês podem olhar. O único subgrupo que foi criado foi o da... Foi da educação, né? Isso, porque aí é assim, o grupo foi criado baseado numa decisão que nós tomamos. Isso é importante a gente ressaltar bastante, Terceira, porque toda hora tem um novo chegando, que participa da reunião e dá a sensação que, não sei, a gente quer que todo mundo seja incluído no grupo. Todo mundo tem tempo, sabe? É esse a nossa ideia. Objetivo, né? O nosso objetivo sempre é incluir todo mundo. Mas eu te mando sim e vou republicar no grupo, tá? Legal, obrigada. Todos possam participar. Porque também passou batido para mim. Eu não vi essa parte do questionário. Eu também não. Deu uma passada. Não, eu republico sem problema nenhum no grupo e passo para você no privado, Tercília. Tá ótimo, obrigada. Tá bom? Eu vou, terminando a reunião, eu já vou republicar. Tá certo? Obrigada. Isso é uma coisa. Outra coisa que é importante que a gente também trouxe foi a questão do nosso próximo encontro presencial, que ainda não tem data. Naturalmente, não vai ser em junho, porque junho a gente está focando todo o esforço para o evento da IBM, deve ser em julho. E nessa reunião, a gente vai conseguir trazer uma pessoa de Design Thinking para ajudar a gente nas ideias, a priorizar ideias, a conduzir uma sessão de brainstorming, para a gente ter ideias de projetos que o grupo pode fazer. Eu mesma já tenho uma ideia aqui muito legal, que eu queria compartilhar com vocês. Vamos ver se no futuro...
Aí, aí, quando a gente tiver essa data, a gente republica também, vai ser o mesmo modelo, lá na GVDC, que vai todo mundo poder participar, enfim. Estamos abertos para isso também, tá bom? Beleza. O nosso querido Júlio foi nomeado, intimado, sei lá como que a gente coloca isso, vai energizar o papel do YouTube para a gente. Ele quer ser youtuber comigo. Ele quer muito ser youtuber também. Ele ficou com inveja dos meus likes e decidiu. Ele está dando uma força. Vamos ver se esse final de semana a gente consegue dar uma estruturada, né? Na verdade, ele está montado, Júlio. E eu não sei por que exatamente ele não está aparecendo quando você entra no YouTube e chama Comunidade Olhar do Futuro. Eu tenho certeza que é uma questão de configuração, mas eu não pus foco nisso, não. Eu não tive tempo, você me passou os dados e hoje foi meio punk no cliente, amanhã também não vai ser muito suave. Tá Aí eu bom. quero ver se sexta-feira eu já dou uma olhada e dou uma estudada. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? E também, não sei se está aberta aquela ideia de a gente abrir também, se alguém quiser colocar alguma coisa, algum vídeo, passar por uma análise, tiver alguma apresentação, do mesmo jeito que eu faço com o site lá de divulgação científica médica, né? Sim. Então fica aberto, né? A gente tem vários vídeos que as pessoas enviaram, mas a gente não conseguiu ainda editar esses vídeos por falta de tempo. São grandes os vídeos, se for Então, eu ajudo a editar, porque ficava bacana também, sabe, Márcia, a gente criar, como a gente faz lá, uma capa antes do vídeo, né? Não começar o vídeo muito seco. Então tem uma capa padrão, porque aí quando display o thumbnail, né, é a capinha, e então aí não fica tão feio, fica bonitinho. E aí também já vai a sugestão do artista, né? Mas aí a gente coloca cores diferentes nos assuntos, que aí fica visualmente bonito. Aí a gente dá para brincar bastante ali, viu? Júlio, estamos super abertos a todas essas possibilidades. É só uma questão da gente organizar a agenda e pôr foco ali, entendeu? Eu confesso que eu criei canal sem olhar para nenhum tipo de tutorial. Meti bronca. E agora estou mega arrependida. Eu também não posso ficar falando que eu também não sou nenhum mestre, né? Eu tô dando uma dica aqui de coisa, mas eu vou chegar lá e vou apanhar que nem como qualquer outra pessoa, né? Gente, vamos apanhar junto, que junto é melhor. Para quem gosta de apanhar, né? Bom, já que nós vamos ter que sofrer, né? Sofre junto. Eu acho que é esse o grande conceito, tá? E assim, devagarinho a gente vai colocando as coisas no ar. Tem a ideia de montar o blog também, acho que a gente vai começar a energizar isso agora. Mas é assim, são muitas coisas acontecendo simultaneamente e a gente acaba não conseguindo dar esse gás que a gente gostaria, mas eu acho que a gente está indo muito bem, entendeu? Já temos encontro presencial, temos evento na IBM, já tivemos palestrantes externos, né? Já estamos com poucas pessoas no Face. Eu acho que devagar e sempre, né? Acho que é essa a ideia. Eu acho que é importante a constância, sabe? Isso é verdade. A gente não perder o foco e ir caminhando, dá para fazer o que a gente vai fazendo, né? E devagar vai longe mesmo, entendeu? Alguém quer falar alguma coisa? Não, estamos observando. Eu, pelo menos. Orvati? Beleza. Tranquilo? César? o César. Tá sem... Desculpa, César, vou até pedir desculpa para ele aqui, porque ele avisou que está sem microfone. Mas, né? Beleza. Gente, eu trouxe aqui uma apresentação muito simples, mas muito profunda. É um slide só. Eu queria compartilhar com vocês um outro cenário que está acontecendo. Sobre abundância e escassez. Vocês estão vendo? Uhum. O que acontece?
longe de ser uma economista, né? Hoje o nosso mindset é dar valor ao que é escasso, né? E a economia gira, de uma maneira geral, assim, tem muito mais elementos, mas e observou-se o quê? Que isso nos gera uma série de situações, problema. Então, como que o pessoal fala do paradigma da escassez? Estou aqui. O princípio não tem para todo mundo, é escasso. Seja o que for, é escasso. Não tem para todo mundo. Por isso, nós temos medo que falte. Como eu tenho medo que falte, eu faço uma competição, né? Competimos para estocar. Com isso, eu retiro de circulação aquilo que eu estou estocando. E também aumento o custo. E é assim que excluímos as pessoas. Então, tudo nosso, no momento, e isso tende a transitar para esse outro modelo que eu vou falar, gira em torno da escassez. Agora, longe de negar que petróleo é uma substância escassa, ouro é escasso, né? É porque a gente pôs foco só neste tipo de coisa. A gente não conseguiu valorizar e reconhecer outras possibilidades. Por isso, a gente gera uma sensação de escassez. Por exemplo, uma vaga de promoção. Não tem promoção para todo mundo, correto? Só vai poder subir um. Vamos dizer que seja uma única vaga. Só tem um. Logo, eu preciso competir para conseguir a vaga. Isso porque eu adoto um modelo hierárquico. Quando eu adoto um modelo em rede, essa hierarquia tende a desaparecer. Portanto, tem para todo mundo, porque todo mundo tem voz, né, de maneira organizada. E, portanto, eu não preciso competir. Se eu não preciso competir, sai de cena uma série de conflitos, né? Onde a gente está considerando e é tangível, que pode, por exemplo, o alimento. O alimento, ele tem para todo mundo. Ele tem uma interrupção de fluxo entre o produtor até chegar em quem precisa. Tem muita coisa que acontece. Então, já se sabe que a alimentação do mundo é suficiente. Então, começa a se estudar modelos melhores para distribuir esse alimento. Todo mundo passou pelo modelo do problema da gasolina e o quanto foi jogado de leite que mostrou. Porque saía da vaca, que não podia ficar com leite, né? Estava cheia, tinha que tirar. E o leite, como não tinha como distribuir, se jogou fora. E assim com N coisas, né? Que aconteceram no período. Isso é um exemplo. Então, existem vários modelos que buscam, então, trazer uma sensação de abundância usando o que tem. E é sobreabundância. Tem para todo mundo. E é por isso que nós acreditamos que vai continuar tendo. Então, a gente colabora cada vez mais para criar mecanismos para que tenha para todo mundo. E com isso, eu aumento o fluxo. Se eu aumento o fluxo, também eu consigo diminuir custo, porque há um grande fluxo rodando. E é assim que passamos a ser exclusivo. E aí o modelo se confirma, né? Porque tem para todo mundo. Então eu entro de novo nesse mesmo ciclo. O que acontece nisso? A gente, por educação, pelo que aprendemos na escola, pelo nosso olhar, a gente foca sempre no que é escasso, naquilo que falta, né? E o que se pede, o que se propõe nesse novo modelo é que olhe para as possibilidades. Então, nunca focar, se propõe, não é negar que existem problemas, tá? Mas é começar a olhar ao redor em possibilidades. Tipo aquele texto que eu montei. Lembra que eu compartilhei com vocês aqui? Do problema da gasolina e como o mundo mudou porque não tinha mais gasolina? Então, você pode ter toda uma corrente de pessoas falando calma que vai ser com a gasolina, sem gasolina, e toda uma outra corrente tendo as possibilidades de sobrevivência sem a gasolina.
né? E vai emergindo e as pessoas vão se conectando. Por que aquele texto foi considerado importante? E aí, só para alimentar o meu ego, ele está seguindo para... Tem uma comunidade que chama CRI Futuros, parceria com a Câmara Espanhola, e vai ser publicado lá, porque é um modelo possível, né? Aproveitar espaços, isso já é possível e já acontece, é que nós temos pouca informação sobre isso, né? Aproximação do produtor, tem vários elementos que as pessoas já viram que são possíveis de serem feitos. Então, o nosso olhar precisa ser alterado, nós precisamos fazer um trabalho interno de busca. Então, você citou um livro há muito tempo atrás, Organizações Orgânicas, é isso, Júlio? Isso. Tá, esse livro remete para um modelo de abundância. Isso. Pelo que o pessoal... Não é isso? Modelo de abundância. Isso. Ele propõe... Ele quebra... É uma crítica pesada ao comando-controle que a gente sempre estudou e praticou pela área de gestão, né? Ele quebra esse modelo, tá? O que eu entendi, Júlio, embora eu não tenha lido totalmente, mas o que eu entendi desse modelo comando e controle que ele tenta tanto combater é porque quando você adota uma estrutura de comando e controle, o outro não precisa pensar. Se o outro não precisa pensar, ele não tem muita serventia no modelo complexo, você entendeu? Entendo. Então, todos têm que ter voz. E é claro que eles precisam se educar, tem todo o nosso contexto, mas a gente precisa começar a olhar para esses modelos de uma maneira diferente, né? Não mais com a resistência, mas sim para entender, né? Hoje tem um número muito grande de pessoas trabalhando mindset, seja de que forma for, nem todas eu concordo, nem todas eu acho que são as melhores, mas enfim, estão fazendo alguma coisa. Para olhar para esse paradigma. E na terça-feira, agora na Fluxonomia, foi discutido isso. E aí todo mundo fala, não, tem para todo mundo, mas como? Tá? Não tem comida. Para tudo, não é disso exatamente que está se falando. É claro que se você olhar hoje, está faltando, mas que soluções são possíveis, não são... Vamos acabar com a fome do mundo? É um modelo muito bonito, mas é mais complexo de resolver. Mas a gente vai crescendo o modelo à medida que soluções vão aparecendo. Então, cada vez mais essa economia criativa, circular, que vem acontecendo, ela tende a dominar. Então, aquele Jorge Paulo Lemann, né? Ele se diz um dinossauro assustado porque ele viu que isso está mudando. E ele também precisa trabalhar esse novo modelo, né? E, na verdade, todos nós estamos tendo que trabalhar esse novo modelo, viu, Júlio? A única questão que eu acho do paradigma da escassez é que a escassez é interesse de grandes grupos econômicos aí, né? Então, para a gente partir para um paradigma da abundância, o trabalho, eu não sei, realmente envolve muito mais do que modelos. Porque a gente sabe que a escassez gera lucro para os maiores grupos que estão aí. O petróleo é o exemplo disso, né? O ouro, os diamantes, todas essas coisas que são hipervalorizadas, alguns grupos controlam esses produtos para manter o preço alto, para nem todo mundo ter acesso. E, de certa forma, a comida também, né? Porque... eu não sei, eu só fico, como sempre, sendo a nuvem à frente fria, né? Mas a única coisa que eu acho que vai precisar mudar no mundo é a questão do poder, né? Da questão da ganância, que é uma coisa muito dentro do homem, né? O homem, ele é ganancioso, a grande maioria é. Então, se você não conseguir mostrar que o outro lado é melhor e você continuar alimentando esse ego, essa ganância pela abundância, eu não sei como a gente quebrar a escassez, entendeu meu ponto de vista? O problema é o homem, né? O problema é o homem. É a mudança do homem, é o despertar da consciência de uma nova era, né? Vamos usar essa frase meio uma nova era banalizada, mas é realmente isso, as pessoas
Eu tenho notado que está havendo uma preocupação maior nesse sentido, mas ainda ela não é consistente, é uma coisa que vira um pouco assim, parecido com aquele movimento hippie, né, que é do meu tempo, e que o povo olha com uma certa estranheza. Mas, se a gente insistir em mudar o nosso entorno, aos poucos isso vai contaminando. E é um processo longo. A única coisa, sei lá, ruim disso é que não se consegue essa mudança com muita rapidez. As crianças hoje, elas vêm com uma visão muito diferenciada da vida, do outro, tudo isso, são mais sensíveis. Então, eu acredito que isso é possível, sim, mas talvez dentro de uns 20 anos, por aí. Mas não é por isso que a gente tem que desistir, pelo contrário. Eu jogo uma questão no ar, até com a Revolução 4.0, talvez, como se diz, o excesso de gente no mercado de trabalho faça que o paradigma da mudança seja a solução para você absorver esse pessoal que vai sobrar. Tá? Porque a escassez, eu mantenho a escassez porque eu tenho quem consome. A partir do momento que eu não vou ter quem vai consumir, porque qual é o nome dele? Esqueci. O economista, me fugiu a memória, mas ele fala que tudo bem, a gente tem que se preocupar que a Revolução 4.0 vai criar um exército um contingente de pessoal sobrando, mas ao mesmo tempo isso é preocupante, porque esse pessoal não vai consumir o que eu estou produzindo em larga escala. Então, eu acho que o paradigma da mudança pode entrar de uma maneira bem forte a partir do momento que eu vou usar a abundância para absorver esse povo. É um ponto que pode ser... Veja bem, é a abundância da miséria que nós vamos ter, né? Isso, em contraponto. Hoje eu estava falando com meu filho, o meu caçula, que é temporão, então ele é bem jovem, e aí a gente estava comentando o problema do gás, do preço do gás. O índice de queimados aumentou, o que foi uma violência, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar gás, então vão no posto de gasolina e compram o álcool da bomba, porque esse álcool que vende em supermercado não queima como o outro, né? E as pessoas não veem que o álcool ainda está queimando e derruba mais um pouco na latinha, porque precisam comer, precisam cozinhar e tudo mais. E isso é chocante, né? Quer dizer, é uma coisa que choca. E aí o Pedro falou para mim, mãe, isso daqui vai virar uma Venezuela já já. Eu falei, calma, a hora que esse grupo majoritário não tiver mais da onde tirar, eles vão ter que voltar atrás. Então, é aquela coisa, vai chegar uma hora que não tem mais sangue para ser sugado. Mas não precisamos chegar nesse ponto, né? Eu acho. Eu acho que a gente tem que lutar para que não se chegue à abundância da miséria ou à abundância do desemprego, porque hoje, de certa forma, já existe. Sem querer ser a negativa, tá? Não, na verdade, Tercília, não tem uma questão de negativo ou positivo, é uma realidade. E trabalhando para transformar, né? Eu acho que, assim, eu tenho visto, e para mim é um privilégio, ver até o que o professor, esse nome, ele está aqui no grupo, comentou, tem muita gente trabalhando, mas tem muito serviço para fazer ainda. Tem. Entendeu? É assim, tem muito de tudo. Tem muita gente fazendo, muita gente precisando, muito de tudo. E é por isso que se diz que no futuro, talvez, sabe que não vai ter emprego CLT, mas que vai ter muito trabalho para fazer, vai. Com certeza. Entendeu? Sempre tem, né? Sempre teve, na verdade. É que agora... Sempre é. Porque a nova geração olha para isso de uma maneira diferente, porque a gente vai se sensibilizando com o tempo. Tem tantos fatores que nunca vai ser um fator só, entendeu? Uma pessoa, uma voz. Por isso que essa revolução não tem uma voz. Existe uma série de ações que as pessoas estão fazendo, entendeu? Então, ontem a gente falou, se eu tivesse o dinheiro do IPTU,
do meu bairro, o que eu faria? Então, a gente bolou uma série de soluções, e aí a gente viu que nem precisaria do dinheiro, que são soluções possíveis de serem feitas se alguém começasse, né? Então, assim, são exercícios, né? E que a gente começa a olhar para o mundo e ver, ó, está acontecendo ali, 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 ali. Então, a ideia sempre é plantar uma semente de possibilidades. Viver com essa abundância, hoje, é difícil enxergá-la, porque a gente está no meio do olho do furacão, né? Vamos combinar. Está sendo bem difícil essa transição, tenho certeza que para todos nós. Sabe, o que servia ontem não serve mais, o que é isso hoje não serve mais, e um radicalismo absurdo. Mas se prevê, se estima, pelo crescimento exponencial que vem vindo no mundo, mais 2 anos de pura resistência, né? Você puxa para cá, ele puxa para lá. Mas aí tende a diminuir. E aí, a partir daí, a gente começa a entrar num outro nível de fluxo, porque as pessoas vão crescendo, uns vão morrendo, vai acontecendo a transformação, né? E ela é muito clara. Ela é muito clara. Claro, isso é óbvio. Mas eu acho que ter consciência, né? Por exemplo, do que o Júlio colocou, é muito importante, porque a gente sabe as forças que a gente vai ter que enfrentar, contrárias ou não, né? A realidade, a consciência da realidade, ela vai nos ajudar até a encontrar caminhos alternativos. Né? Porque o próprio Estado, ele fortalece a escassez para se fortalecer, né? Esse é um problema sério. Enquanto a gente não tiver um Estado maduro, que possa entender a questão da abundância, a gente sempre vai estar nesse... Porque o próprio Estado trabalha com a escassez do orçamento, né? E ele tenta fazer uma administração medíocre justificada pela escassez do dinheiro, dos impostos, num país onde a gente paga mais imposto do que a gente possa imaginar. Então, é complicado. Mas eu acho que é uma saída para a Revolução 4.0. Eu estive pensando agora comigo, eu acho que é uma saída bacana. Eu acho que tem que começar com pequenos exemplos, né, e mostrar que para ir sensibilizando, começando pela realidade. Que é possível, né? E que é possível, né? E contaminando, quer dizer, quem vê que deu certo vai, no mínimo, experimentar. E uma coisa... a gente nem experimentava. Hoje, a agora gente não vê a possibilidade, avaliar. Né? Agora a gente começa a ver possibilidades. Isso é maravilhoso. Eu acho que a gestão do futuro, a visão multifacetada é fundamental. A gente tem que estar aberto para tudo que mostra para a gente. Porque tudo mudou, tudo muda, né? E com uma velocidade que a gente não está mais conseguindo acompanhar. Por isso que trabalhar em rede é a saída, porque não dá para você acompanhar. E não dá para ver tudo, não dá para saber tudo, né? Tudo se conecta com tudo, então é impossível. Eu acabo de estudar o paradigma, por exemplo, da abundância e da escassez, nasceu um outro que o Júlio traz no meio da reunião que eu nem sei. Então não tem, ou opera em rede ou não consegue sobreviver, sabe? Eu acho assim, tudo deve ser investigado, estudado, sempre com a cabeça aberta, no sentido de tentar fazer o melhor dentro das possibilidades. Porque muitas vezes a gente vai encontrar barreiras bastante grandes e reais. Por exemplo, a história dos impostos, né? Na medida em que baixa o consumo, hoje eu estive no centro de São Paulo. Eu fui na Praça Patriarca, tinha que levar os documentos da minha empresa na prefeitura e tal. Eu fiquei chocada, porque eu fui de metrô e atravessei pela rua direita para chegar na Praça do Patriarca. Gente, tudo vazio. As lojas vazias, os caras com microfone na porta dizendo, olha, terça-feira é dia do namorado, nós temos presentes, etc. E as pessoas passando como se fossem surdas, sabe, autômatos. Não dava pra... Então, a crise que dizem que a economia está melhorando, etc., não está.
Está havendo uma dificuldade muito grande, nós somos pessoas privilegiadas, mas convenhamos, quem frequenta o centro de São Paulo não é. E aquelas lojas, por mais simples que sejam, totalmente vazias. Então, muitas lojas fechadas, com placa de aluga, de vende. E aí o que vai acontecer? Se o governo está pensando em aumentar os impostos, vai aumentar os impostos de quem? Né? Pode ser até que durante um certo tempo consiga melhorar a sua renda, mas... E aí, a gente estando alerta, estando em estado de atenção, eu acho que a gente vai entender quais as barreiras que existem que temos que pensar. Né? A teoria ela é sempre bacana, né? Porque a gente ajeita do jeitão, né, que a lógica permite, mas a realidade às vezes atropela um pouco. Na verdade, eu vejo assim, no caso do comércio, não é só uma questão financeira, é uma mudança do modelo. Né? O modelo do comércio também está sendo alterado fortemente. É um dos que mais pela internet, também internet. Concordo. Então, eu tenho mas no centro da cidade, Márcia, a grande maioria das pessoas, entrei numa loja da Daiso e perguntei sobre o negócio, ela virou para mim, só tem de plástico. Eu falei, tá bom, obrigada. Tá. Então, vocês não conhecem a realidade de Baixada. Não, mas eu sei, Júlio, eu sei. É que essa menina, ela, com certeza, se ela tiver um celular inteligente, ela vai entrar só nas redes sociais, só vai ver musiquinha de funk, ela vai viver o mundo dela. Mas posso não vai viver o nosso mundo. Mas tem uma coisa interessante que eu reparei no domingo, tá? Que falando sobre modelos e como a internet tem mudado, até o comércio eu acho que é um dos que tem sido mais modificados pela internet, né? Por causa do e-commerce. E assim, tinha uma casa lá perto de casa, mas era uma casa que não estava nem embolsada, não estava pintada. Era horrível a casa, gente, realmente é horrível. E a pessoa estava com o notebook no colo e com o celular na mão. Então as pessoas gastam hoje dinheiro com internet, notebook e celular e não se gastam com questões básicas de sobrevivência, como uma casa limpa e arrumada. Né? E esse povo que está com a internet na mão está mandando ver nos serviços que a internet e que o celular está colocando. Esses modelos já... É aquilo que eu falo, o modelo já está atropelando até o próprio desenvolvimento social das pessoas. Não sei se eu fui claro, não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Né? Então, eu não sei quem postou no grupo também que o Brasil ele está sempre correndo atrás, a gente está perdendo o futuro, né? Porque enquanto nos Estados Unidos, há 10 anos atrás, já se fazia um pedido automático no McDonald's, no Brasil está começando a fazer agora e muita coisa já está defasada nos Estados Unidos e nós estamos começando agora no Brasil. Não sei quem postou isso e realmente é um ponto interessante também. Entendeu? Mas sempre foi assim, né, Júlio? Sempre. Nós sempre estivemos na retaguarda, nunca acompanhamos, não queria nem estar à frente, eu só queria estar do lado. Mas o que me preocupa é essa população de baixa renda, porque o cara pode ter comprado o notebook, pode ter comprado o smartphone, mas ele vai frequentar o mundo dele, entendeu? Ele não existe o estímulo para ver coisas melhores. Até, eu estou falando da juventude desse nível de pessoal, até por uma questão de identidade. Então, vai ouvir musiquinha de funk, vai ouvir, vai escrever na rede social, etc. É aí que está a diferença, né, Tarsila?
o digital, ele não dá qualidade, ele conecta, né? Sim, Então sim, você sim. ele não vai fazer você ouvir música clássica porque é digital. Ele vai continuar a ouvir, ele vai levar a vida Sim, dele vai, é o mundo dele. é o Mas eu mundo estava dele. me referindo isso ao comércio eletrônico, entendeu? É, Porque eu as falo isso. pessoas sabem comprar, sabem, ou vão entrar em golpes, ou vão Ah, cair tudo em sim, mas golpes. o preço é bem menor, né? Essa é a vantagem Com do É, digital. certeza. O poder Então, aquisitivo, da maneira que está, é, seja por qualquer razão, o fato é que pela internet é mais barato. sim. Então, as pessoas Dá para estão fazendo a pesquisar opção. melhor, né? Dá para Fazer. pesquisar melhor. Uhum. Então, eu acho que é isso que o modelo está provocando, porque o comércio tende, e não é de agora não, né, gente? Não, 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 não é, não. Então, você vê os Estados Unidos a mudança foi coisa assim de 2 anos. Você ia para Nova York, então você tinha aquelas cadeias imensas, né, de discos e de livros, né, que você perdia horas dentro daquelas lojas. E da noite para o dia elas fecharam, elas não existem mais. O que existe, quando existe, elas diminuíram o tamanho, né, mas o comércio eletrônico dos Estados Unidos se tornou uma coisa absurda. A Amazon é prova disso, né? É a maior marca do mundo. Então, é realmente a mudança de modelo. Eu acho que tem outras coisas envolvidas. Eu não estou dizendo que isso é a claro, única, tá? Eu acho que a recessão está braba, ninguém está com muito dinheiro, mas essa realidade ela não pode ser descartada. Digital. Ah, eu acho que a loja física vai só existir para as pessoas experimentarem o calçado, a Isso. blusa, a Essa é a ideia. saia, loja porque modelo. loja modelo, Eu porque acho que eles chamam de omni marketing, né? Alguma coisa é, assim, né? Que a loja só existe para você ver, não para é você comprar, né? isso, Gente, é isso. assim, vocês conhecem uma empresa chamada Reserva de Moda? É uma loja, uma reserva. As impressoras 3D vão estar presentes na loja. Então, qual é o modelo que eles estão buscando? Ele vai postar lá uma jaqueta da página dele. Você vai dar um like, ou não. Quem der o like, em qualquer loja reserva que ele entra, através do reconhecimento facial, ele sabe o que você gosta. E aí você pode fazer a impressão 3D da jaqueta no seu tamanho na hora. Legal isso. Bacana, Entendeu? interessante. Então, Bacana isso. tem todo um outro. Quando a gente pensa que está chegando no e-commerce, já tem outra coisa. E eles falam, né? Não, nem o e-commerce vai sobreviver, porque eu vi uma reportagem do cara que criou uma impressora 3D para casa. 3D, é aquilo que eu falo, impressora 3D, se eu tivesse dinheiro, era a coisa que eu investia vai ser, realmente vai ser uma descultura bastante interessante, tá? Aí agora o que está sendo feito? Olha só que interessante, estrutura compartilhada. Olha que coisa legal. Vamos supor, Júlio, você gosta de fazer cerveja. Não é beber, fazer, estou falando. O Orvat também e o César também. Vamos deixar no congelador. Aí eu tenho uma fábrica de cerveja artesanal. Eu compartilho a infraestrutura e todos vocês usam e produzem cada qual a sua cerveja, né? Com uma única infraestrutura. E isso está alastrando cada vez mais. O movimento maker, seja o que for. Mas você tem tudo lá disponível, você monta o seu produto. E pronto, está resolvido. Você entendeu? Então, assim, o modelo, essa mudança que a gente está percebendo, que vai acontecer, ela é muito presente. É igual aqueles espaços de coworking, né? Exatamente. Você vai para o coworking de César está sem microfone. Ele fez uma coisa aqui. É o seguinte, César. Peraí, César. É o seguinte, César. Eu publiquei um texto, eu vou botar no grupo amanhã. Futuros possíveis. Foi considerado um futuro possível por uma análise de futuristas e tal, modificando todo o modelo a partir do fim da gasolina. Acabou o petróleo, não tem mais combustível. Greve dos caminhoneiros, na verdade. E aí mudou todo o modelo. E aí foi muito legal, porque aquilo é possível. Não que a greve fique infinita, porque já até acabou, mas implantar aquele modelo não seria
impossível. Seria até muito fácil. E aí começaram a ver algumas ações. Isso foi crescendo e agora esse texto está indo para o movimento Crie Futuros, que é uma parceria com a Câmara Espanhola. E de tempos em tempos eles publicam isso em livros para ir plantando, né, futuros desejáveis e possíveis, né? Então tem várias coisas desse tipo. Isso é o que você perguntou da Câmara Espanhola. Agora, da infraestrutura da cervejaria, é isso. É um exemplo que eu trouxe aqui, mas muita gente já está usando, isso é comum. Mas não só de cerveja. Cerveja é um exemplo que eu vi recentemente. Mas tem muita gente compartilhando a sua própria infraestrutura de alguma coisa. Então, acaba ficando muito mais barato para todo mundo. É um modelo que fala da abundância, né? Só que esse modelo que a gente fala da abundância de ter para todo mundo é o uso compartilhado. Quanto mais eu compartilhar, mais possibilidades eu tenho de gerar renda, de gerar novas possibilidades. Então, eu tenho uma fábrica de cerveja, que é o exemplo que a gente está seguindo, e eu posso compartilhar a infraestrutura com outros cervejeiros. Quanto mais cervejas ou mais possibilidades tem de uso, mais eu gero opções e mais eu gero abundância. Então, mas vai dando escala, vai ganhando escala. E isso está indo, por exemplo, fábrica de sapatos. Fábrica de sapatos artesanais. Voltou agora com tudo, porque se viu que tem gente com pé diferente e aí precisa, ou porque gosta, né? Então, customizar o sapato. Uma infraestrutura de sapataria, de fabricação de sapato, disponibilizando a sua infraestrutura para que eu, que sou criadora, né, possa utilizar aquilo e criar os meus produtos. Então, isso tende a crescer cada vez mais. Por isso que hoje se fala muito da parte de criatividade. A despertar da nossa capacidade de olhar para um mundo complexo e achar soluções. César está postando aqui, ó, montou, a IKEA nasceu fazendo isso, né? Móveis, compartilhando, né? Usou uma fábrica de esquis que estava ociosa para fabricar móveis. Olha que coisa muito louca. Vou pedir para ele, me passa depois o nome. A IKEA. Tá. Então, tá vendo? São N possibilidades. Por que eu trouxe isso? Porque agora a gente pode olhar para possibilidades. Pode ser até que seja muito difícil fazer, talvez, mas são possibilidades. E o exercício para que esse futuro melhore é olhar para essas possibilidades. E acredite, tem muita gente olhando e fazendo, né? Então, sempre é um convite para transformação. Pode compartilhar. Infelizmente, é que a gente mora num país que é difícil, né? É difícil sensibilizar, mas você vai para outros países, tudo é muito mais fácil, né? Você vê uma geração mais descolada, uma geração que acredita no projeto, que compartilha. Realmente, a nossa pedra no sapato se chama Brasil. Infelizmente, a gente tem que ter um jogo de cintura absurdo para fazer isso, né? Porque, por incrível que pareça, o Estado come nosso dinheiro, o dinheiro para investimento é curto, então é complicado. É triste falar dessa maneira, mas se a gente fosse um grupo nos Estados Unidos, eu acho que a gente já estaria com ideias maravilhosas, a coisa já estaria acontecendo e aí vai. Nós temos ideias maravilhosas. Nós temos, nós não temos dinheiro. Não. Nós temos soluções em andamento. Aquilo que o professor Gil Morelli, esqueci o nome, ele acabou de postar aqui, falou é uma verdade. Para cada um que está com o bem, existe 20, 30 mil levantando e fazendo. Só que nós entramos numa não divulgação. Eu até concordo, Márcia, mas, por exemplo, se você é uma pessoa, vamos supor, você quer uma inclusão no Brasil é complicado, porque se você tem uma ideia fantástica, você não consegue dinheiro ou capital de uma maneira fácil para poder desenvolver sua ideia. Entendi. Então, isso é muito complicado no Brasil. Está disponível.
crowdfunding está disponível. Monte o seu projeto, coloque numa das plataformas crowdfunding e a própria sociedade. E isso eu vivi. Eu não estou falando que funciona porque eu vi outras pessoas. Não, eu acredito no crowdfunding. Então, mas assim, se existe uma ideia, trate a ideia, viabilize a ideia, entre nessas plataformas, faça a chamada, que se a sociedade entender que aquilo é um processo bom, positivo, eles comemoram. E aí é uma forma de gerar esse dinheiro. O que eu quero te mostrar é assim, para cada... Você quer me mostrar que tem o outro lado da moeda. Eu não estou querendo saber. Existem possibilidades. Existem. Só que o único senão que realmente eu faço que o nosso país ele tem uma particularidade, ele é complicado. Uma taxa de juros que a gente paga é uma coisa absurda, né? Então desanima qualquer cristão, porque se as pessoas não acreditarem na sua ideia no crowdfunding, você continuar acreditando, aí você vai para o banco, não tem condições, entendeu? Porque quem ama a sua ideia, eu acredito que ela vai para frente. Eu sou romântico nessa parte, não vou dizer que não. Mas é difícil, o Brasil é um país difícil, não vou dizer que não. Eu acho que o Brasil tem muitas dificuldades, mas ele também não vai ficar impune no 4.0. Então... Não vai ficar impune. Nós vamos chegar atrasado, mas que nós vamos ficar impune, não vamos. Então, a possibilidade existe, se existe uma ideia que vai devolver um benefício à sociedade, eu não estou falando de trabalho voluntário, gente. Não é trabalho voluntário. De rentabilidade. Se eu tenho uma ideia que vai dar rentabilidade, entendeu? Eu tenho visto muitos projetos, mas muitos projetos indo para as plataformas colaborativas. Eu vou de novo, inventando as organizações. Nós vamos de novo e a comunidade responde porque acredita, se sente pertencente, né? Recebe e vê aquilo andar. Esse que é o segredo. Qual que é a questão? A questão é que nós nos acostumamos, né, no passado, a fazer e não dar as satisfações, então ninguém vê o resultado, que é o exemplo que a gente vê no imposto e tal, e aí vai desmotivando, mas de uma maneira geral, você vai correspondendo. Então tem gente aqui, por exemplo, a Cris, participou do crowdfunding do livro Explorer Games, depois do jogo, e está rodando o mundo. Eu vou fazer eu vou fazer um teste, Márcia. Realmente eu estou com uma ideia para o meu trabalho artístico, né? E eu vou testar e te falo depois. Você precisa fazer a causa acontecer, né? Não, a causa. Vamos ver o que eu consigo, porque não vou adiantar o projeto, mas é uma ideia que eu tive ontem. Eu vou correr atrás, vamos ver, eu te falo. Eu aviso o grupo. Eu estou com uma ideia aqui do grupo, do projeto do grupo, que vamos ver se a semana que vem eu consigo trazer um pouquinho mais estruturada, ou vamos deixar para a sessão de design thinking, que é um exemplo de trabalhar em rede, com possibilidades de renda para todo mundo e benefício para todo mundo, entendeu? Não só para a comunidade, mas para a sociedade. Eu tenho visto muitos modelos assim. Esse é o grande desafio, né? A gente tem que trabalhar esse mindset, Ju. Não pensa que é fácil para mim também, não. Não, eu concordo com você. Que eu estou manjando todas porque não estou. Trabalho todos os dias com ela. Senão... Não, eu concordo. Eu não vou tirar, você não muda a ideia que o Brasil é um país difícil, mas... eu não tiro. Eu não tiro, porque realmente o que um europeu, um americano faz em uma vez, a gente precisa fazer em 10 vezes, né? Não é dizer que aqui a gente não consiga, mas aqui é um país difícil, é um país realmente, que eu estou de saco cheio, essa é a verdade, mas que é difícil, entendeu? Tá bom. Tá bom, querida. Max, você quer falar alguma coisa? Não, por mim tranquilo. Escutei bastante. Eu concordo com muita coisa do que foi conversado sobre nosso país, sobre o problema da escassez que você colocou realmente muito bem bem colocado, né? Porque pensamos sempre na escassez, na abundância, e isso ficou bem claro agora com a greve dos caminhoneiros, né? Mas, eu não tenho realmente muito.
esse assunto é muito polêmico. A gente vai embora, é muito interessante. E voltando sempre de novo, né? A gente fala, a gente vê sempre volta, como o Júlio colocou, volta na educação. Próxima geração, e temos que começar isso daí o mais rápido possível. A gente não pode deixar só para a próxima, a gente tem muito por fazer já. Pelo menos essa é a minha colocação. Não é só para a próxima, não. É já, dentro do que é possível, como a Tercília falou, e a gente comentou naquela palestra do futurismo, né? Eu acho legal trazer essas reflexões, mostrar esses pontos, para que a gente possa ir se trabalhando, sabe? Mudando o nosso mindset, compreendendo, para entender melhor esse mundo. A mudança sempre começa em nós, né? Com certeza. E eu me percebo, apesar de eu ser uma defensora da mudança, sempre batalhei por isso nas organizações que eu trabalhei, entendo todo o processo da resistência e de tudo que acontece, mas às vezes, por exemplo, uma discussão desse tipo mostra o quanto ainda eu estou apegada a modelos antigos. Quer dizer, e eu achei muito bacana você fazer essa colocação, porque é coisa para a gente ficar pensando a semana inteira, né? Não direto, mas de vez em quando isso de vez em quando isso vai vir à cabeça e a gente vai refletir um pouco e vai se observar e vai entrar num processo individual de mudança, né? Tercília, e isso vai alastrando, A gente tem cicatrizes, né? As cicatrizes ficam, né? E às vezes elas ardem, né? E é difícil a gente não deixar de ver a cicatriz no corpo da gente. A pele da cicatriz é sempre mais sensível que a do resto, onde não tem cicatriz, né? Quer dizer, você sabe que ontem eu peguei um Uber e o Uber me falou assim, a gente estava discutindo não sei o quê, e ele falou, eu sei, porque o mercado com uma pessoa com mais de 50 anos, a pessoa ela tem conhecimento, mas não é um conhecimento moderno. Aí eu fiquei de queixo caído, né? Não é que a gente não tem o conhecimento moderno, a gente tem as cicatrizes, né? A gente está calejado, né? É difícil para a gente. Né? A gente tem uma restrição à mudança até mais pesada. Por mais que a gente defenda o diálogo, a vida nos fez ficar um pouco um pé atrás, né? Né? Nos fez mais céticos, né? Isso. Mas a gente também vai acabar mudando, né? Até pela proposta de a gente ser um grupo aberto, ouvir os outros falarem, acaba sensibilizando, né? Isso eu concordo. Sim. Senão a gente não estava aqui, né? A gente ia estar, sei lá, jogando paciência. Qualquer coisa desse tipo. Não joga paciência não. Paciência é o que a gente tem que ter. Então. Eu só jogo paciência antes de dormir, Márcia. Que é tão monótono que me dá um sono. Porque se eu pegar alguma coisa muito interessante para fazer, aí eu viro, eu não durmo. Eu não posso assistir filme durante a noite por causa disso. Se liga, né? Fica todo elétrico. E é tá isso. Bom, gente. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Eu perguntei para o César se ele quer fazer alguma questão. Me respondeu aqui no chat. Então, acho que ele está quietinho lá no microfone dele, mas acho que está tudo bem. Gente, como sempre, foi muito bom estar com todo mundo aqui. Deixo aí a paradigma da abundância e da escassez para vocês estarem olhando agora com um novo olhar. Para ver se tem algumas possibilidades, né? Tem hora que não tem, mas é um exercício que a gente vai fazendo. E é isso, foi ótimo. Ótimo, foi mesmo. Foi ótimo mesmo. Essas reuniões têm sido, eu acho que principalmente em termos assim do grupo, tem sido muito produtiva nesse sentido, sabe, Márcia, de fazer com que a gente pense, inove na forma de ver as coisas, e tudo isso tem sido muito bom. Eu agradeço. Eu também agradeço, porque hoje foi útil para mim, até, vou ser sincero, para a ideia que eu tive ontem. Realmente você me deu um gazinho aí, que para dormir hoje vai ser difícil, mas me animou
para botar uma ideia que eu tive ontem e botar no papel. Vamos ver. Show de bola, Júlio. No que eu puder ajudar depois, se quiser. É do modelos trabalho. colaborativos com muita intensidade. Não, eu vou fazer. Aguarde, eu não vou adiantar porque não é mote do assunto. Tá bom. Mas vamos ver, eu falo depois. Eu quero trazer como case se der certo. Tá Tá bom? Então tá bom, gente. Mais uma vez, obrigada. Estou parando a gravação agora. Boa noite para todo mundo.